Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização no nosso canal. Hoje vamos ficar com a análise da obra do pintor francês Jacques-Louis David, esse grande gênio do neoclassicismo, e a obra que vamos analisar é Lictores trazem a Brutus os corpos de seus filhos. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com mais uma análise da obra de Jacques-Louis David, porque este pintor é assim, quando começamos a analisar o seu trabalho não paramos mais, a não ser quando se acabam as obras para analisar, mas temos muita obra para analisar de Jacques-Louis David, ele é genial. Hoje vamos analisar esta obra. Lictores trazem a Brutus os corpos dos seus filhos, uma obra de 1789. Podemos apreciar esta obra em Paris, no Museu do Louvre. E é mais um quadro histórico de David. Esta é também uma das obras mais complexas de Jacques-Louis David e coincide com o início da Revolução Francesa. Vocês sabem que Jacques-Louis David era um revolucionário. Eu vou deixar aqui o link, se quiserem saber mais sobre Jacques-Louis David, para o nosso vídeo de neoclassicismo sobre a pintura francesa. E esta é uma daquelas obras de David que está em sintonia perfeita com o sentimento do seu tempo. O sujeito da obra, o seu tema e o espírito da Revolução Francesa estão perfeitamente alinhados. É normal que David seja conhecido como o pintor da Revolução. Ele pintou os quadros que são os apelos às armas dos revolucionários franceses. Temos aqui análises de algumas dessas obras, como por exemplo o Juramento dos Horácios. E esta é mais um desses exemplos. A história é simples. Brutus é um romano que liderou a revolta contra a monarquia na história de Roma. Ele é um apoiante da República Romana. Ele defende o poder do Senado contra o poder dos reis corruptos de Roma. Após a Revolução, Brutus descobre que os seus filhos cometeram traição contra a República de Roma. Portanto, os filhos de Brutus estavam envolvidos numa tentativa de trazer de novo a monarquia para o poder. Isto, claro, que faz parte da lenda da criação de Roma, mas também ressona muito com a época da Revolução. Brutus, como era revolucionário e como era republicano, como era amigo do povo e também juiz, toma a difícil decisão de sentenciar os seus filhos pela traição. Ele decide condenar os filhos à morte por serem traidores da República. Então, ele coloca o Estado, a República de Roma, acima da família, acima dos afetos. Ele sacrifica os seus filhos em nome do Estado. No ano em que começou a Revolução Francesa, esta era uma mensagem muito clara, que as pessoas têm que se sacrificar pelo Estado e têm que estar preparados para matar pessoas da família ou para colocar o Estado acima da família. Brutus decidiu a sentença de morte pela traição. Claro que este é um tema que já tínhamos visto, até já tínhamos analisado aqui na obra de David, em especial o magnífico Juramento dos Horácios. O triunfo da razão, o triunfo do ser moral e virtuoso acima de sentimentos pessoais e também a prioridade da família são sujeitos da obra. O Estado vem primeiro, é a mensagem da obra. Mas o que nós estamos a ver aqui, nesta cena, é o custo de colocar o Estado acima da família. Este quadro é muito mais complexo do que parece. Quando nós analisamos o juramento dos Horácios e a intervenção das mulheres sabinas, nós tínhamos uma mensagem clara, que era que a revolução era boa, que se tem que sacrificar tudo pela revolução. Aqui temos o custo que isso pode trazer. Aqui não temos o patriotismo cego e fanático. Aqui temos o poder emocional e os custos, muitas vezes impossíveis de suportar, das decisões patrióticas. O que David pinta aqui é uma tragédia. Vamos agora analisar com muito cuidado toda a ação que se está a passar nesta obra. Do lado esquerdo da obra, na sombra, temos Brutus. Ele está sentado aos pés de uma estátua de Roma na sombra. Na sua mão, pousada no colo, Brutus segurou o Édito de Roma, a sentença de morte dos seus filhos, assinada por ele, pela sua mão. Os seus pés estão cruzados sobre si e o seu outro braço levantado no movimento que adivinha um pensar profundo. Brutus está perdido em pensamentos.
Ao se sentar desta forma, as suas costas estão voltadas para os corpos dos seus filhos, que podemos ver estarem a ser carregados em liteiras pelos lictores. É daqui que vem o nome do quadro. Lictores eram aquelas pessoas que carregavam as liteiras, que são uma espécie de cama, neste caso, para trazer corpos, mas as liteiras também eram um meio de transporte usado pelos ricos, eram umas caixinhas quase, onde as pessoas se enfiavam lá dentro, com cortinados, para ninguém ver quem era, e depois os escravos, neste caso, carregavam as liteiras. Portanto, os lictores eram as pessoas que carregavam, então, neste caso, os corpos na liteira. Vocês estão a perceber? Do outro lado, oposto a Brutus, está o resto da família, a esposa de Brutus e as suas filhas ainda crianças. Deste lado da composição temos luz e temos emoção. A mãe parece chamar os filhos. Uma das meninas quer tapar os olhos para não ver os corpos dos seus irmãos e a outra desmaia com o desgosto. As mulheres não acreditam no que Brutus fez. Brutus, por sua vez, está calmo, está quieto, está resignado e na sombra. Do outro lado, as mulheres dão vaso às suas emoções. Claro que Brutus pode estar a pensar que cometeu um enorme erro, pode-se estar a culpar, pode-se estar a pensar o que é que eu fiz, porque a cara dele realmente não é de uma pessoa que está muito confiante, porque ele era o pai, portanto ele obviamente que também está desgostoso, mas ele optou por matar os filhos, por estes serem contra a revolução. Portanto, há aqui muitas emoções em conflito. Toda esta obra, toda esta dicotomia entre o ser racional, que é o homem que está disposto a sacrificar a família pelo Estado, e o ser emocional, que é a mulher que está a chorar, que não consegue fazer um sacrifício destes, que não quer acreditar que um pai conseguiu matar os filhos em nome de alguma coisa, esta dicotomia estava muito presente na Revolução. Era uma ideia dos revolucionários que só os homens podiam ser cidadãos, que só os homens usavam a razão, que só os homens conseguiam fazer sacrifícios, que só os homens podiam ver para além das emoções dos seus interesses privados, só eles podiam compreender os ideais mais elevados. Para além das personagens da família, a mensagem da obra continua no espaço arquitetónico. Este é um ambiente clássico e bastante complexo. Temos colunas dóricas a dividir as áreas, o que nos remete para o classicismo grego. Mas esta dureza de ambiente é suavizada na esfera feminina e no drapeamento das roupas. O drapeado da cortina, a suavidade dos materiais aqui destaca-se. Esta é uma obra onde a influência da arquitetura clássica de Davi é muito notável, mas também no mobiliário clássico e nas vestes. O Davi lia muitas obras clássicas, estudou muito quando esteve em Roma. Ele sabia muitos detalhes das togas, das cores e até das mobílias clássicas. Portanto, esta é uma obra em que Davi nos mostra toda a sua paixão pelo clássico, pelo grego. As figuras femininas são elas próprias resultado deste fascínio de Davi com a escultura grega e romana. Isto é visível no drapeado que se cola ao corpo, o estudo da anatomia que está bem presente e, claro, a simplicidade do espaço e das formas. As cores são suaves, mas a luz que entra é muito forte e ilumina este conjunto de forma dramática. Os gestos são também dramáticos. Aqui estão o sacrifício e a virtude e, simultaneamente, o terrível custo emocional desse sacrifício. É um sacrifício não só de Brutus, mas de toda a família. É um sacrifício de todos e, acima de todos, está Brutus. O facto do quadro ser datado do ano do início da Revolução fala-nos da virtude necessária para a Revolução, da ideia de sacrifício, de um bem maior, os ideais revolucionários de igualdade perante a lei. Aqui, apesar de Brutus ser um grande líder do seu tempo, ele não desculpou ou tratou de forma diferente os seus filhos. A igualdade perante a lei. A lei tem que ser aplicada a todos, independentemente do nome ou do dinheiro. Estão a ver? Este é um dos grandes ideais da Revolução Francesa, a igualdade. Ao contrário do que era a monarquia, onde o rei estava acima de tudo e de todos, a aristocracia estava acima do povo e essas pessoas nunca eram levadas à justiça, porque a justiça eram eles. Então temos aqui uma ligação, uma lição muito clara. Claro que, tragicamente, a Revolução levaria pais e filhos a voltarem-se uns contra os outros. De certa forma, esta obra é um aviso, uma premonição do futuro. Devido aos excessos dos revolucionários, como o Robespierre, os jacobinos e também o próprio Jacques Louis David, que chegou a assinar os papéis para a morte do rei,
todos estes ideais revolucionários acabaram por cair num excesso em que de se revolucionários passaram a assassinos e passaram a matar até aquelas pessoas que estavam contra eles, fossem aristocratas ou não. São muitos os excessos cometidos em nome de uma revolução. Esta obra, no entanto, perdura. Os lectores trazem a brutos os corpos dos seus filhos como uma obra de apelo ao Estado acima de tudo. Uma obra de 1789 de Jacques-Louis David. Uma obra linda. Eu gosto muito do lado feminino, porque tem muita luz. Acho muito bonita esta interpretação quase literal que o Jacques-Louis David traz da escultura. Gosto da emoção dos corpos femininos nesta obra e acho a obra tocante. É o preço, não é? Todos os ideais têm um preço e às vezes o preço é muito difícil de pagar. E pronto, por hoje é tudo. Analisamos mais uma obra de Jacques-Louis David. Voltamos na próxima semana com mais atualizações no Criarte. Se nos quiserem apoiar, deixem um comentário simpático. É sempre uma alegria saber que vocês gostam dos meus vídeos. E se quiserem apoiar de uma forma mais próxima, podem-no fazer através dos membros do Clube Criarte. Para tal, basta clicar num botão que está por baixo dos nossos vídeos, que diz aderir. Vocês entram e têm acesso a um vídeo onde eu explico os vários patamares do Clube Criarte. Se não estiverem interessados, tudo bem. Podem também pagar-me um café. Eu adoro café, por que não? E há aqueles que me vão oferecendo cafés. Muito obrigada, eu bebo sempre convosco na cabeça, ok? Por hoje é tudo, nós voltamos na próxima semana. Até lá, fiquem bem e vão ver arte. Tchau!